Aspectos processuais da Lei de Improbidade Administrativa. A nova lei, como sabemos, ela alterou substancialmente todo o regime da improbidade administrativa, mas promoveu também alterações relevantíssimas no procedimento, nas questões processuais, procedimentais. Hoje nós vamos falar do reexame necessário na Lei de Improbidade Administrativa. Reexame necessário é justamente aquele instituto outrora conhecido como um recurso, chamado até de recurso de ofício, mas que na verdade é uma condição de eficácia da sentença, ou seja, é uma condição para que a sentença transite em julgado e efetivamente surta efeitos, que está prevista no CPC, mas também tem previsão em outras leis, como por exemplo na Lei de Ação Popular. No caso específico da improbidade, a lei anterior, a Lei 8429, na verdade é a mesma lei, né? A lei em sua redação anterior, ela não tratava desse assunto, não tratava de reexame necessário. Entretanto, o artigo 19 da Lei de Ação Popular prevê o reexame necessário na situação de carência de ação, ou que é a extinção sem mérito, né? De extinção sem mérito ou de improcedência do pedido do autor popular. Então, a jurisprudência vinha entendendo que a Lei de Ação Popular integra esse microsistema de processo coletivo juntamente com a Lei de Ação Civil Pública, com o Código de Defesa do Consumidor e tal, e nesse sentido vinha exigindo ou entendendo cabível o reexame necessário também nas sentenças de improcedência ou de extinção da improbidade administrativa. Confere comigo aí o que diz o artigo 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. O que é isso? Isso é uma regra específica da Lei de Ação Popular que a jurisprudência vinha entendendo ser aplicável à improbidade administrativa. Então, o que aconteceu na história desse instituto? A jurisprudência da STJ tinha uma compreensão já mais ou menos construída, mais ou menos firme, no sentido de ser necessário o reexame na improbidade, mas o tema foi afetado. Essa matéria foi afetada no tema 1042 para decisão sobre o rito dos recursos repetitivos. Só que aí veio a nova lei e esse tema 1042 foi cancelado. Ele foi cancelado, mas olha aqui na tela comigo, ó. Veja bem, ele foi cancelado, mas o entendimento era esse aqui, ó, que está demonstrado nesse julgado que eu botei aqui embaixo, ó. As sentenças de improcedência em ação por improbidade administrativa sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do CPC, seja pela aplicação analógica da Lei de Ação Popular. Então veja, seja pelo CPC, seja pela Lei de Ação Popular, o entendimento da jurisprudência é de que o reexame necessário ele é cabível, é necessário na ação de improbidade quando a sentença é de extinção, sem mérito ou de improcedência. Acontece que a nova lei, e aí acompanha comigo também aqui na tela, a nova lei de improbidade, a lei que modificou, ela trouxe uma regra específica para modificar essa compreensão. Artigo 17, parágrafo 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa, inciso 4º, o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Percebe? Então veja, a nova lei, isso é claro, isso é evidente, ela teve a intenção deliberada de modificar o sistema para afastar aquela compreensão que estava construída no STJ no sentido de ser cabível e exigível o reexame necessário nas sentenças de improcedência. Então, as consequências da nova lei, então, basicamente foram duas. Primeiro, o STJ cancelou o tema 1042, no qual se tendia a consolidar com efeito vinculante o entendimento de que o reexame era devido. Ele cancelou esse tema porque não faz mais sentido, a lei nova veda o reexame necessário e afetou um novo tema, que é o tema 1284. Você pode ver comigo aí, ó. O tema 1042 foi cancelado e o 1284 foi afetado e julgado, já foi julgado. Julgado para dizer o quê? Que a nova lei não se aplica aos processos anteriores, não se aplica aos processos sentenciados até a edição da nova lei de improbidade. Resumindo, nesse tema 1284, o STJ resolveu as duas coisas. No tema 1284, o STJ resolveu as duas coisas. Primeiro, ele decidiu que a nova lei não se aplica aos processos que estavam em andamento, ou seja, que foram sentenciados antes da edição da nova lei, não se aplica. Então, a contrário senso, ele está dizendo que nos processos anteriores, que era o objeto do tema anterior, o reexame necessário é devido. Portanto, qual é o sistema hoje? O sistema é o seguinte: ação de improbidade sentenciada até o dia da publicação da nova lei, que foi 25 de 10 de 2021,
sentenciada até o dia 24 de outubro de 2021, elas vão se sujeitar ao reexame necessário. Claro, se o pedido for improcedente, claro. O reexame é só para pedido improcedente e extinção sem resolução de mérito. Se for julgada até 24 de outubro de 2021, tem reexame necessário. Se for julgada da edição da nova lei para frente, sentenciado desse dia em diante, não há reexame necessário. Eis aqui a tese, confere comigo para a gente concluir. A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo, prevista no artigo 17, parágrafo 19, etc. da lei, não se aplica aos processos em curso quando a sentença for anterior à vigência da lei 14.230, que é justamente a nova lei de improbidade. Então aplicou-se o famoso princípio segundo o qual o tempo rege o ato, que é você deve aplicar a lei vigente ao tempo da prolação da sentença. Então é isso, minha gente, o reexame necessário, então, não existe mais na improbidade, mas vai ser julgado se a sentença foi proferida antes da modificação legislativa. Olha, estamos com os 15 temas definidos e eu volto agora a reiterar o pedido. Entre, comente, curta o canal, compartilhe, encaminhe sugestões por e-mail, por WhatsApp, pelo Instagram, pelo canal do YouTube, comentários. Nós estamos elegendo os 5 temas que estão sendo indicados por vocês. Os nossos 15 temas estão definidos e tem 5 que nós estamos escolhendo. Tem 2 já basicamente definidos a partir de sugestões de vocês, dos que nos assistem. E temos ainda 3 para definir. Então comente, compartilhe, encaminhe sua sugestão, porque os últimos 5 temas serão escolhidos por vocês. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo.